desequilibrar o jogo, nós não temos mais. Então nós estamos nos tornando essas seleções que são de iguais para iguais. Né? O Antony e o Vinícius Júnior são caras foi quando nós conseguimos... Vamos ver se for mais ou menos por aí, eu concordo assim. Falta um pouco aquele jogador que quando até um pouquinho mais marrento, porque assim, faz parte de uma cultura de futebol que o Brasil tem e faz parte de como os adversários veem a gente, então o Brasil tem que saber como impor esse medo. Mas aquele jogador que chega lá, por exemplo, vai lá, a coisa tá feia, vai lá, resolve, daí chega lá na torcida e grita. Como o Messi fez ontem, fazendo assim pra torcida da Holanda. Sim, mas é um jogador que tem esse tipo de atitude, assim, é que eu não vou falar um palavrão aqui, mas eu sou F e vou lá e resolvo, entendeu? E não seria, por exemplo, um Gabigol da vida? Se tivesse convocado? É isso que ele faz no Flamengo, tem feito no Flamengo isso desde 2019. Mas antes da gente continuar no vídeo, quero apresentar para você uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000, utilizando apenas o celular e uma conexão com a internet. Clica no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você saber tudo referente a essa grande oportunidade que você pode fazer logo nesse final de ano. Essa renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Então vai lá, aproveita, não é golpe, não é fraude. Clica para você receber todo esse conhecimento enquanto ele estiver no ar, tá certo, nação? Então vamos pro vídeo de hoje, créditos vou deixar aqui ao canal ESPN Brasil, mas já quero deixar minha opinião referente ao seguinte, presta atenção. Ô Tite, como que pode você não ter convocado o Gabigol? O Gabigol tem sido destaque no Flamengo desde 2019. Inclusive até a Conmebol fez um filme, um documentário, elogiando o Gabigol como príncipe das Américas. Gabigol foi decisivo na fase final da Libertadores da América de 2022. E você não me leva o Gabigol. Você levou o Gabriel Jesus, que estava lesionado. E deixou de levar o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que é um jogador marrento que a seleção precisava. Aí você fala assim, não levei porque ele é marrento. Mas tá bom. Em 94, o Romário não era marrento? Em 2002... não levou o Ronaldinho Gaúcho, não era marrento? Por que não levar o Gabigol? Aí tem muita gente que talvez vai criticar e vai falar o seguinte, mas o Gabigol não é jogador de Copa. Peraí, tem que levar os melhores. E o Gabigol, ele faz gol. Ele é um batedor de pênalti. Talvez o Gabigol chegaria na Copa, não iria disputar ali a partida, mas talvez ele iria entrar na prorrogação e iria bater o pênalti. Já imaginou Neymar batendo primeiro? Em seguida, Gabigol, que não erra pênalti. Seria outra história. Mas não, foi colocar o Rodrigo. Eu não condeno o Rodrigo. O Rodrigo é um jogador muito bom, só que ele é muito jovem. Com certeza as pernas tremeu. O Brasil todo estava de olho nele ali. E você não levou o Gabigol. Então eu quero deixar aqui registrada a minha opinião como torcedor. E não é porque eu sou torcedor do Flamengo que eu tô defendendo o caso do Gabigol, não. Mas o Gabigol já tem se destacado desde 2019 no Flamengo. E a torcida, uma das torcidas mais exigentes do Brasil é a torcida do Flamengo. Não importa quem é o jogador, se não tá jogando, a torcida vai lá e cobra. E o Gabigol tem jogado. E você não levou o Gabigol. Deu no que deu. Por isso aí a imprensa esportiva tá falando e tá repercutindo, e é verdade. Vamos pro vídeo de hoje aqui. Obrigado. Deus te abençoe sempre. Obrigado pelo carinho. Vocês merecem, tá? Todo carinho. Olha só, Deus sabe o porquê de tudo. É Deus que sabe. E olha, eu te admiro muito. Você é um cara, nota 10. Que Deus abençoe sua vida. Continue assim, Richard. Tanto profissional quanto afetivo. Olha, sempre estamos na torcida com você, tá bom? Nós te amamos. Obrigado. Ganhar, perder faz parte e a vida, irmão. Vai de coração para Obrigado. Mas agradecendo o carinho de vocês. Agora é chorar agora, mas a gente vai voltar mais forte. Sensacional, Richard, isso aí. Cristiano Ronaldo fez com o João Coutinho. Tu vais bater. Não, nem foi o treinador. Tu vais bater. Porque você é bom. E se perder, dane-se. Aí o Tite vai embora, larga, aí mostra o quanto você não é treinador de seleção. Você é o maior treinador da história do Corinthians. Isso é nítido. Mas de seleção, você é o pior treinador. E você fez meus filhos chorarem. Você fez os meus filhos chorarem.
Aí você deu uma camisa pro cara que pegou o seu neto lá no metrô. Nossa, que legal! E os meus filhos chorando. Você foi e é o pior treinador da história do Brasil. Vocês não viram isso? Será que vocês não souberam o quanto que a gente comprou de figurinha? O que a Panini ganhou de dinheiro aí, irmão? Eu nunca vi, Carlos Alberto, eu nunca vi um sentimento tão grande. Eu já fiz 5 Copas. 2006, 2010, 2014, 18 e essa agora. A molecada, todo mundo, nós, ex-jogadores, todo mundo, a gente querendo assistir. Pô, e aí você, Tite, fazer uma palhaçada dessa, não convocar o Dudu, não convocar o Gabigol, não convocar o Rafael Veiga e levar os seus amiguinhos, você que se exploda. Concentra muitos marroquinos, concentrava muitos tunisianos. E também quem passa sempre por aqui são os argentinos que parecem que estão espalhados em tudo que é canto da cidade. Pois é. Agora, se quando eles foram para as quartas eles já estavam tocando o terror aqui, imagina indo para a semifinal que ninguém lá atrás cogitava. Ô, João, o Marocco, hein, Pedro? O nosso tá só... Buzinaço. Daqui a pouco eles vão invadir o link aqui. Volta e meia passam aqui. Pode botar eles aí pra falar com a gente, eles merecem. Viva Marrocos, está na semifinal da Copa do Mundo. Olha, é um negócio realmente espetacular e a gente ouviu aqui, por isso interrompemos vocês aí. Agora, Pedro e Gláucia, uma pergunta que eu acho que é importante. Quem vai ser o treinador do Richarlison no próximo ciclo, hein? Já temos alguma pista? Porque a era Tite terminou no comando da seleção brasileira, hein? Ô, João, se eu falar que eu tenho alguma pista, é mentira. Se alguém virar e falar que tem um nome hoje, eu não conseguiria entender como algo palpável ou concreto. Eu acho que o Edinaldo, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ele não começou a pensar ainda. Ele está dentro do avião nesse momento, voltando com a delegação de Londres para o Rio de Janeiro, e de fato, ele não começou a pensar não porque ele não quisesse, não porque faltou planejamento. A Copa do Mundo mexe muito com o que vai ser a sua direção de trabalho. Se o Edinaldo, a CBF, o futebol brasileiro, se ele é campeão, se ele é hexa, se ele é campeão, você tem uma pressão a menos, você tem uma margem de manobra diferente. Você pode começar um ciclo, entregamos aqui, o trabalho do Tite está completo, foi campeão, então a gente vai começar algo novo, a gente vai fazer uma aposta, a gente vai tentar algo diferente, você tem uma margem de manobra. Você eliminado mais uma vez nas quartas de final, você não tem margem de manobra. A pressão está sobre a mesa, a pressão está colocada. Maior jejum igualado, 24 anos. Não tem margem para pensar se tal técnico cabe na seleção. Há uma pressão, ela não é gritada ainda, mas há uma pressão de um grande nome que consiga converter, consiga traduzir, melhor dizendo, esse tanto de talento em resultado. Isso não está sendo traduzido nos últimos anos. A verdade é essa. Em resultado, a gente tem que falar isso. O talento não está sendo traduzido em resultado. Então, neste momento, eu acho, João, particularmente, por tudo que a gente conversa com as pessoas da CBF, por quem cerca o Edinaldo, com o próprio Edinaldo que sempre para ali, conversa. Eu ia até falar um dia que a gente conversou com ele no pós-treino ali, né? Eu, Maurozinho, e esse assunto saiu. Claro. E ele falou, não tenho o que esconder para vocês. De verdade, isso ainda não é um assunto. Sabe o que vai pautar, João? A escolha do novo técnico, gostemos ou não? O termômetro do debate público. O termômetro do debate público vai pautar. Porque há um peso. É uma decisão que o Edinaldo fala a todo momento que é dele, que ela é de um homem só, que ela é de uma pessoa só. Então ele vai carregar essa pressão da decisão. Se ele apostar, a aposta é dele. Ele precisa em alguma bola de segurança, ele precisa em alguma bola de trabalho que possa ser concreto. Eu acho que o debate público vai pautar, sim, essa escolha. Pela quarta de final, pela pressão, por um resultado que não veio, por uma seleção que talvez não possa errar novamente. Não é que o Tite foi um erro, mas não dá para errar. A pressão pelo resultado ela vai existir durante todo esse ciclo. A gente vai passar o ciclo inteiro dizendo que é o maior jejum. Então acho que uma queda nas quartas, a pressão do debate público vai acabar direcionando. E sim, como o Edinaldo fala, as pessoas confirmam dentro da CBF, ele não quer fazer nada antes da virada do ano. Ele quer deixar virar o ano para sair a caça, sair a procura. A turma começa a chegar aqui, hein, Glaucio? Atrás das câmeras aqui, o João não tá vendo, mas ó, passando um, passando outro, a buzina tá tocando. O povo quer dar entrevista, é incrível. Mas acho que o caminho é por aí, João, do próximo técnico. Do próximo técnico do Richarlison e de tantos outros. Perfeitamente. Imagina se esse povo souber que a gente tá conversando com o João Guilherme. Aí sim. E outra coisa, daqui a pouco eles encrencam ali, cismam que querem aparecer na TV. Aí a gente vai pedindo pra chegar pra cá e eles não respeitam. Aí se joga aqui é uma bagunça. Agora uma outra pergunta no meio desse buzinaço marroquino que tá maravilhoso. Será que o novo técnico da seleção brasileira
vai trabalhar com o Neymar? Ele também deixou isso em aberto, né, Pedro? Alguns meses atrás... Eu acho que até no início não tem como, né? Não sei se na Copa, mas eu acho que no primeiro momento ele também muito carta nesse baralho, não tem jeito. Alguns meses atrás, parecia que o Neymar estava muito firme na ideia, a pressão, cansado e tudo mais, e queria fazer essa última Copa, o ciclo cansava. Só que aí tem o que o Neymar viveu aqui. Tem a Copa do Mundo que ele viveu. Acho que é uma boa Copa do Mundo em termos de... Neymar sai menos desgastado do que em outras Copas, falando assim, traduzindo. Então, ele saboreou essa Copa. Ele carrega um peso de algo que ele não conseguiu entregar ainda. Eu acho que quando ele colocar o pé no chão, ele mesmo fala isso ontem na coletiva, na zona mista, desculpa, a gente pergunta pra ele, todo momento ele para, suspira e... Não sei. Não consigo dizer que sim, mas não consigo dizer que não. Eu preciso entender tudo. A questão tá aberta. Mais aberta do que antes, porque até metade do ano eu não vi essa questão tão aberta não, Glaucio. Eu acho que ainda é possível. Antes da Copa, eu via, Pedro, o Neymar dentro desses principais nomes, Messi, Cristiano Ronaldo, ainda com a possibilidade de uma próxima Copa. Eu nunca imaginei que para ele fosse de fato a última, sabe? Continuo achando mesmo. Acho que quando ele também pensar, como você falou, nesse momento, acho que é difícil para todo mundo dizer que se fica, se vai, como vai ser. Enfim, são 4 anos. Mas eu acho que talvez ainda vá ficar esse sabor para ele, né, de não deu certo, não conquistou mais uma vez, ainda consegue, ainda rende. Vinha, né, de uma boa temporada antes dessa Copa, como também não aconteceu das outras vezes. Então, tenho lá minhas dúvidas, viu, João? Ô, João, eu devolvo pra você rapidinho, se você puder assumir a bola, porque nosso retorno aqui perdemos tá a comunicação, não sei né? se é pela oscilação marroquina. Não, voltou aqui. Estamos o buzinaço interferindo. Foi interferência marroquina aqui, quase tirou nosso retorno, mas agora estamos ouvindo, João. Boa. Não, desejar a vocês muita força. Eu já passei por isso, sei como é, não é fácil não, mas sigam firmes aí realizando o brilhante trabalho que vocês estão fazendo, vocês são campeões. Muito obrigado, hein? Se quiser trazer os marroquinos aqui, fica à vontade, tá bom? Se eles aparecerem aqui, a gente volta, João. Pode deixar mais um beijo pra você. Valeu. Obrigada, João. Um beijo grande. O nosso sonho de Copa segue. A gente vai na cobertura aqui pra vocês, tá bom? Boa! E 26 é logo ali. Maravilha. Muito obrigado, meus amigos. A dupla Pedro Ivo e Gláucia. Meus amigos, Neymar deixou o hotel da seleção agora há pouco, ele foi no jatinho particular dele para algum destino, deve ser Paris, não sabemos. Já deu para o Neymar na seleção ou ele deve seguir, na opinião de vocês? Claro que é uma decisão muito particular, mas estamos falando de um jogador de 30 anos. Qual é a opinião de vocês enquanto a gente vê aí o Neymar deixando o hotel da seleção brasileira? Bom, para mim tem que seguir. Ele continua sendo, e para mim o jogo de ontem mostrou o grande craque da seleção. Ele se preparou muito para essa Copa, né? Se na temporada anterior teve até foto dele, né, em jogo de eliminatórias, ele aparentemente... Olha ali, Rodrigo, ele foi lá falar com a galera, ó. O que o Richardson fez também, ele falou ali rapidinho com o pessoal, mas foi lá dar uma satisfação pro público. Então, ele para mim deu sinais de que tá muito bem fisicamente, se preparou bem para essa Copa, infelizmente teve aquela contusão, a pancada, ele se recuperou a tempo, fez um esforço muito grande para isso, para poder voltar. Para mim, no jogo de ontem, chamou muito a responsabilidade. A gente falou boa parte da Copa, tinha gente que falava para mim o que é um erro, que o Brasil seria melhor sem o Neymar, tecnicamente, o jogo coletivo vai aparecer, hoje tem outras figuras. No jogo de ontem, na hora que estava apertando, era a bola no Neymar. Rodrigo procura o Neymar, dá a bola para ele. Paquetá dá a bola para ele. Ele é a grande referência. A jogada do gol é muito uma obra individual dele, pouco jogo coletivo. Quando sai o Vinícius Júnior para mim, que não foi uma boa troca do Tite, a do Antony pelo Rafinha até demorou, né? Talvez até, né? O Rafinha foi o Gabriel Jesus da última Copa. Mas o Neymar, para mim, enquanto esteve em campo, foi sempre um cara perigoso, um cara que chamou a responsabilidade. E ele é um líder, é uma referência para esses outros garotos. Sim. Essa juventude acho que precisa ter o Neymar. Inclusive dentro de campo, o jogo associativo do Neymar com os outros, a tabela, o gol dele, que ele faz 2 tabelas, exemplifica muito isso, né? Então o Neymar,
pro bem do Brasil, eu acho que não deve deixar a seleção, não. Deve tentar, pelo menos, estender até 2026, que é logo ali mesmo, porque só são 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, passa rápido, passa rapidinho. Qual a opinião dos amigos? Diga, Zé. Não, eu não sei, João. Eu, sinceramente, não sei. Me colocando na atual situação dele, em relação à pressão, à expectativa, né, aquilo que ele fez e aquilo que pode acontecer com ele daqui até 3 anos, eu acho que por mais que a gente fale, não, 3 anos e meio, passa rápido, mas para determinados jogadores, esses 3 anos e meio, eles podem mudar muito, né, eles mudam muito. Nós estamos vendo, por exemplo, o Cristiano Ronaldo em altos e baixos, né, o Neymar pode ser, na seleção brasileira, esse cara que, como o Bubu falou, a referência para os mais jovens, mas ele também pode chegar daqui 3 anos e meio, desculpa usar o termo, né, de saco cheio com tudo aquilo que acontece com ele, a forma como muitas vezes ele é tratado e ele também às vezes dá motivo para que ele possa ser tratado dessa forma, né? Tem o ônus e o bônus em determinadas ocasiões, mas eu também não sei fisicamente como ele vai chegar daqui 3 anos. Eu não sei como ele estará daqui 3 anos, se ele vai chegar como o Neymar, que nós imaginamos sempre, aquele cara que vai desequilibrar a partida a qualquer momento, ou se vai ser o Neymar, esse Neymar, que em 90 minutos apareceu uma vez no jogo. Então eu prefiro esperar, porque nós não sabemos. Isso vai muito daquilo que ele vive no dia a dia. Se ele daqui 3 anos ele estiver no Paris Saint-Germain, não sei se ele vai estar nos Estados Unidos, não sei se ele... Porque acho que ele renovou o contrato deve acabar. Pelo menos que eu lembro, ele renovou o contrato. Se eu não estou enganado, até 2024. Isso, o contrato dele acaba. Então nós não sabemos o que vai acontecer com o Neymar. Você não sabe se ele vai para os Estados Unidos, se ele vai para a Arábia, se ele vai voltar para um outro centro, vai para a Inglaterra. A gente não sabe. E eu acho que ele tem que ter um tempo agora para pensar. Ele, não se basear no pai, na mãe. Você pode até conversar um pouco, mas ele tem que ter um tempo para poder pensar, porque é ele que sofre. O pai dele está na arquibancada, a mãe está na arquibancada, mas quem joga é ele, quem sente a pressão é ele. Por mais que ele fale, não sinto. Não, sente sim, ele é um ser humano como outro qualquer. É só ver o que aconteceu ontem, depois eu estava vendo as imagens, ele falando para os caras, pô, tá 1-0, por que vocês vão correr lá para frente? Fiquem aí atrás, pô, vocês não perceberam? Então ele sente isso. O contrato dele é até 2025, mas tem uma cláusula aqui que pode estender até 2027. Então eu acho que tem que esperar para ver. Sabe o que me preocupa, João? Não é nem se o Neymar permanece ou não na seleção. Isso não me preocupa. O que me preocupa é essa nova geração que vem chegando. Essa nova geração que vem chegando, eu ainda acho que, com exceção do Vinícius Júnior, que esse ano fez um ano mágico, foi muito bem no Real Madrid. E fez uma boa Copa, né? Sim, essa nova geração é uma geração de altos e baixos. Sim. Essa nova geração é uma geração que não te dá a certeza de que no próximo jogo ele irá ter a mesma performance, né? a mesma determinação, a mesma raça, a mesma vontade, a mesma concentração. Essa geração, às vezes, me assusta. Entendi. Às vezes me dá medo, porque todos, como eu falei, tirando o Vinícius, se você pegar os outros jogadores mais novos, esses que estão chegando, mesmo o Bruno Guimarães, que vem fazendo um ótimo campeonato no Newcastle e tal, mas eles ainda não são protagonistas na Europa, como nós já tivemos grandes protagonistas e tivemos seleções que, esses caras resolvem. Esses caras vão, aquele cara que pega a bola, põe debaixo do braço, vai lá e resolve, como o Neymar fez. Hoje o maior protagonista é o Vinícius mesmo, né? Mas mesmo o Vinícius, ele tem altos e baixos. Nós vimos ontem, ele não conseguiu jogar, teve dificuldades, né? Então eu acho que ele ainda está em formação. Sim. E isso é uma coisa que preocupa, porque como ele será, como ele irá evoluir. Porque o futebol hoje não é só fisicamente, o mental hoje é muito forte. Sem dúvida. O mental é muito forte. Mas eu até acho que essa geração, que de fato o jogo de ontem foi claramente uma oscilação de vários desses jogadores, inclusive. Mas essa geração eu até vejo como um potencial de se trabalhar nisso muito melhor do que a anterior. A anterior, por exemplo, é a geração de 2014. Que ainda teve algum resquício em 2018, que é Felipe Coutinho, que é o William, o Oscar. Acho que era uma geração muito mais volátil que essa daí. Essa daí tem mostrado ainda, mas acho que é uma coisa que... Mas é interessante, porque na lista de tarefas que tem que fazer do trabalho, talvez você que incluir fazer um trabalho mental mais completo, porque o Brasil ontem
perdeu a capacidade de competir. O Brasil não competiu. A gente até ficou falando, a gente fez o pós-jogo ontem, o Brasil ficou muitas vezes olhando a Croácia tocar a bola, o Brasil não foi brigar, não foi morder, o Brasil não teve essa atitude. Daí é questão de atitude mesmo. Então é uma coisa que talvez seja incluir de repente no ambiente de trabalho, quando você vai se moldando a seleção ao longo desses 3 anos e meio, de repente trabalhar também isso. E eu tô contando também que assim, o Bruno Guimarães em determinado, pode ser acontecendo nessa temporada. Ele tá, neste momento ele estaria colocando, ele e os companheiros, né, estariam colocando o Newcastle na Champions League. Sim. Ele vai começar a ter uma rodagem de fazer reta final de Premier League para definir vaga em Champions League. Se conseguir, ele vai ter uma temporada no Newcastle jogando Champions League. Então são experiências que vão se acrescentando ao jogador que podem ajudar a ele ganhar essa consistência. Eu concordo com você em relação a isso, a ganhar consistência, mas o problema é que não é na seleção que ele vai ganhar consistência. Ele vai ganhar consistência no clube. Então, por isso que eu estou falando do Bruno Guimarães do Newcastle. Mas esse é o meu ponto. Como é que esses caras irão chegar daqui 3 anos? Porque essa geração é uma geração que ela oscila muito. Não é uma geração que você sabe, por exemplo, o Neymar, você sabe que ele vai jogar e ele vai te desequilibrar o jogo. Ele vai chamar a atenção, ele vai ter o protagonismo. De alguma forma, ele vai chamar esse tipo de responsabilidade, né? Da forma do Neymar. Por exemplo, o Thiago Silva, de uma certa forma calado ali dele, mas ele também chama um protagonismo. O Casemiro também chama o Casemiro. Você tem esses jogadores que eles não são tão irregulares, vamos dizer assim. Só que não é na seleção, eu não estou falando na seleção, porque na seleção é o produto final. Não, mas por o isso... problema é a formação, porque como esses jogadores irão se comportar dentro do clube? Como eles irão crescer e evoluir dentro do clube? Porque eles não vão jogar sozinhos. Então, eles precisam de um ambiente. O Bruno Guimarães está chegando? Beleza. Eu achava e eu continuo achando que o Bruno Guimarães poderia jogar. Mas e os outros? Então, mas assim... por exemplo, o Emerson Royal, que é o lateral direito. O Gilberto, lateral direito. É só uma posição carente, hein? Qual é a nova geração? As laterais são problemas. O Lodge, como é que é o Lodge? O Lodge está há quanto tempo na Europa e como ele se comportou? Nós temos que começar a se preocupar. Mas acho que a nossa preocupação aqui, em alguns casos das laterais, talvez não seja nem ver se esses laterais que ainda estão por aí rodando, tipo Lodge, se eles se desenvolvem. É, de repente, ou buscar novos nomes, ou buscar novas soluções em campo. Talvez não venha esse nome. Agora eu acho que o Rodrigo, por exemplo, o Rodrigo é um jogador que, ele tá cada vez mais sendo protagonista, tendo espaço no Real Madrid. Eu imagino que ele desenvolva isso. Sim, mas sabe o Bruno Guimarães, pela situação dele também... Então, mas o que me deixa mais preocupado, e por favor não me levem a mal, e aí são referências que eu tenho, e que eu cresci com elas, e eu tenho que, quando eu olho, eu falo, esse aqui é o Brasil vencedor. São gerações de Ronaldo, gerações de Romário, entendeu? São essas gerações que eu imagino e que eu vou projetar uma geração. Eu não vejo a possibilidade de nós termos essas gerações. Porque mesmo esses caras, por exemplo, o Bruno, Rodrigo, eles não são os caras que são os grandes destaques do clube. Eles são bons jogadores, são ótimos jogadores muitas vezes, mas eles não são como... e aí, como eu falei, peço perdão porque são as minhas referências. E são as referências que eu vi ganhando, que eu vi vencendo, porque eu vi que nesses caras, em algum momento, eu tinha algo a mais. Tinha algo que, por exemplo, o Ronaldo pegava o Romário naquele jogo contra a Suécia, lá dava o biquinho. Você acha que o Vinícius é o cara que tem mais potencial para ser isso aí que você está falando? Por exemplo, o Endrick, ele está indo agora para o Real Madrid, muito, além de ser o Real Madrid, obviamente, muito porque ele declarou o seguinte: o meu ídolo, o jogador que eu gosto, é o Vinícius Júnior. Você acha que o Vinícius é o cara que tem potencial para ser isso que você está falando? Ou não? Eu acho que pode, mas eu ainda vejo o Vinícius dependendo demais dos outros. Sim. Eu ainda vejo o Vinícius dependendo demais de um sistema tático, de uma forma como o time joga para ele poder desenvolver as suas características, eu acho. Entendi. Uma independência no momento em que é preciso o imprevisível, vamos dizer assim, aquela cartola que você tira, assim, aquele coelho e tal. Assumir o jogo e resolver. O jogo, aquele protagonismo, eu não sei. Sim. Mas eles são muito novos. Muito novos. O problema é, eu não sei como esses caras irão crescer dentro dos seus clubes. Nós falamos, o Vinícius no Real Madrid, beleza. O Vinícius no Real Madrid joga com Modric, joga com Kroos, joga Benzema. Sim, Benzema. Aí você chega na seleção brasileira, é uma outra realidade. Sim. Por mais que nós tenhamos bons jogadores, o Paquetá ainda não é o Paquetá que a gente acha que é o Paquetá, como o Tite acha. Copa, né? Não fez uma boa Copa, foi pro West Ham agora.
conseguiu um certo protagonismo no Lyon, mas não era o cara, entendeu, João? É como eu falei, eu peço perdão se eu estiver errado, ou são as minhas referências. Só o tempo vai dizer, Só né? o tempo vai dizer. Eu fico, sabe, só, como diria a Valone, né? Interrogação. Eu acho um ponto legal, e aqui eu trago nem uma pergunta com um juiz de valor, mas de reflexão. O quanto também a gente não está vendo uma mudança do panorama do futebol em relação a essa questão do protagonismo dos caras que resolvem. Tanto que a gente vê o Marrocos na semifinal. Ok, tem jogadores, um Ziyech da vida, mas, pô, é uma seleção que conseguiu chegar lá absurdamente pelo coletivo. A Itália tá fora da Copa, mas ganhou uma Eurocopa. Quem que foi o destaque da Itália? Eu não sei. Temos um grande exemplo aqui. Mas aí eu te respondo a tua pergunta eu te respondo. E aí nós nos tornamos o Brasil normal, igual a eles. O Brasil nunca foi igual a esses caras. Sim. O Brasil nunca foi igual a esses caras. De repente você pode conseguir conquistar um título sem necessariamente ter Tem um detalhe muito significativo das Copas. São 2 Copas seguidas que a gente não tem na semifinal. Brasil, Alemanha e Itália. O eixo está mudando, hein? A última vez que tinha acontecido isso, só na primeira, a Copa de 30. Depois de 34 até 2014, pelo menos um deles estava na semifinal. Os 3 gigantes tem mais títulos e tal. Efeito da globalização do futebol, né? E o Brasil está sendo eliminado pela Bélgica, que até outro dia muita gente achava que era... Nós estamos nos tornando iguais. Mas é efeito da globalização. O Brasil perdeu de Camarões. Além de perder 2 Copas nas quartas de final, Tite, ele fez história. Pela primeira vez o Brasil numa Copa perdeu para um país que não é sul-americano e europeu. O Brasil perdeu de Camarões. Perdeu. É mais uma mancha nesse trabalho do Tite. Mas essa marca aí, mais do que... É sinal de globalização, mas mais que culpa do Brasil, neste caso é culpa da Itália e da Alemanha. A Itália que nem pra Copa foi nessas duas e a Alemanha que não passou Mas assim, o Brasil tem que resolver esse problema. Sabe qual é o problema do Brasil, que eu acho? É a formação dos nossos jogadores. Nós estamos deixando as nossas raízes de lado para tentar justamente ser esse jogo coletivo, maravilhoso, que todos jogam. E nós podemos jogar, mas só que nós perdemos a nossa essência. A nossa essência do 1 contra 1, a nossa essência do mano a mano, a nossa essência do último terço ali, a gente poder desequilibrar o jogo, nós não temos. Nós não temos mais. Então, nós estamos nos tornando essas seleções que são de iguais para iguais. O Antony e o Vinícius Júnior são caras... E aí foi quando nós conseguimos... Vamos ver assim, se for mais ou menos por aí, eu concordo assim. Falta um pouco aquele jogador que quando até um pouquinho mais marrento, porque assim, faz parte de uma cultura de futebol que o Brasil tem e faz parte de como os adversários veem a gente. Então o Brasil tem que saber como impor esse medo. Mas aquele jogador que chega lá, por exemplo, vai lá, a coisa tá feia, vai lá, resolve, daí chega lá na torcida e grita... como o Messi fez ontem, fazendo assim pra torcida da Holanda. Mas é um jogador que tem esse tipo de atitude, de assim, que eu não vou falar um palavrão aqui, mas eu sou F e vou lá e resolvo, entendeu? Sim, mas eu tenho certeza mas eu tenho certeza, Bira, que alguns desses jogadores que estavam nessa seleção pensam dessa forma. O problema não é esse. Eu acho que o problema é você acha normal, por exemplo, na formação dos nossos atletas, o treinador de base chegar para um atacante e falar assim, quando você chegar na linha de fundo, você pega a bola e toca, ao invés de falar assim, empate para cima dos nossos jogadores. Quantos camisas 10 nós temos? Qual é o destaque do camisa 10 do futebol brasileiro que sempre teve? Qual é o nosso destaque? Então, mas aí, Zé, qual é o atacante que nós temos hoje aqui? Eu vou falar até, vou falar isso até com contato, de contato com amigos que eu tenho que trabalham em categoria de base e tudo, que criou-se de fato um problema que o Brasil começou a desenvolver muito jogador de lado de campo e pouco centroavante e pouco meia, porque pro garoto, por toda forma como se trabalha na base no Brasil hoje, pro garoto acaba sendo muito mais conveniente ou confortável, ou ele não é pro garoto, Bira. É para quem está formando. Sabe por quê? É conveniente para vender. É conveniente para os staffs produzir um jogador para vender para a Europa. Não é só isso. É isso que, por exemplo, está acontecendo, Bira. Não, é que assim, o garoto também... mas pro garoto também, por quê? O garoto que é o camisa 10, que arma todo o jogo, ou que é o camisa 9, que vai fazer o gol, ele é garoto, ele vai oscilar. Só que vão cobrar em cima dele... E vão cobrar em cima do treinador de base dele, que, você não tem o camisa 9 e ele não tá fazendo gol. Você não tem o camisa 10, mas ele não rege o jogo. Então, ficou muito conveniente para todo mundo que você tire a responsabilidade, porque se você é um jogador de mais de lado, mas eu não tô, é muito mais tranquilo. Eu estou entendendo o que você está dizendo, mas o meu ponto de vista é outro, Bira. O meu ponto de vista é outro. Não é a questão de tirar a responsabilidade, não é isso. A questão é de dar justamente a responsabilidade do futebol brasileiro.
dar responsabilidade para um atacante ser atacante. Você não pode inverter os papéis, você não pode se preocupar somente que o atacante tem que ser o atacante, não. Vai lá, faz o ataque, mas ao mesmo tempo você tem que voltar para marcar. Não é isso, eu acho que isso é o futebol moderno, beleza, ótimo, nós podemos fazer? Podemos, mas nós não podemos deixar as nossas raízes, então, mas sabe? Hoje, categoria de base é linha de produção para um moleque com 17 anos ser vendido para fora. E a linha de produção nem sempre é certa. O Brasil parou de produzir laterais, alas, como o Brasil fazia antes. O Brasil parou de produzir meias. Tinha gente que queria o Ganso. O Ganso é uma exceção do futebol brasileiro, armador. Não tem o Modric. O Brasil não tem jogador. O Brasil não produz mais centroavantes. O Pedro é uma exceção. Chamaram o Pedro de última hora. Mas é isso que eu tô falando. Se você tá querendo formar um jogador para vender, então você vai querer que aquele jogador, desde das competições de 14, 15, 16 anos, ele apareça bastante. Se ele é um centroavante que oscila porque é jovem e vai oscilar, o time não aposta tanto nele. Ele mesmo vai falar, professor, vou ficar mais por lado porque ele aparece mais. Ele não fala, e daí Bira. Ele se vende. Ele não fala. Escuta o que eu estou dizendo, Bira. O jogador com 16 anos não fala. Ele faz aquilo que estão pedindo, ou o treinador ou o staff. Na grande maioria das vezes, o staff. Entendeu? Não fala. Infelizmente, a nossa formação de atletas, ela está defasada. Nós estamos deixando de formar jogadores. Primeiro, o erro, nós temos que formar homens, coisa que nós não formamos, porque quando nós chegamos nas divididas, quando você tem que ter a responsabilidade, desculpa, não é o palavrão, mas desculpa, quando você tem que ter o culhão para chegar e falar assim, aqui você não vai ganhar, meu filho, nós não temos esse tipo, porque na formação nós não fizemos isso, sabe por quê? Porque na formação, quando nós identificamos que o cara é mais ou menos um bom jogador, ou quando é um bom jogador, não mexe, o cara vai sair daqui, não mexe, porque o cara deixa ele, entendeu? E aí eles crescem cheio de vícios e cheio de falta de responsabilidade. Esse que é o grande problema, é entender o que você está fazendo, é a tua profissão. Você não pode ficar acreditando no staff que fala assim, se você não jogar hoje aqui, eu te levo para outro lugar. Não, meu filho, se você não joga aqui, você tem que jogar. Não existe esse tipo de coisa, há um milindre entre você cobrar um jogador ou você formar o jogador. Aí chega com 16 anos, 17 anos, você vira e fala assim, vai lá no profissional e resolve. Só que o moleque não está pronto. O Hendrick, ou o Gabriel, ou o Neymar, são raros. São raros, entendeu? Então essa é a minha preocupação, é de você chegar na hora do vamos ver, na hora de bater, sabe, de frente, sentir a tua responsabilidade, nós não sentimos. E nós estamos deixando de lado as nossas essências. Eu vou te dar um exemplo do Guilherme, centroavante que jogou no Atlético e tal. Ele foi ver um treino, não vou falar aqui qual é o treino, foi ver um treino de categoria de base. E ele chegou no clube, não tenho nada contra quem estuda, pelo amor de Deus, que eu também acho que isso é válido, pelo amor de Deus. Formação, já é a palavra, formação. Você tem que se preocupar com os detalhes. Você não tem que se preocupar com se o cara vai ganhar título ou não. Né? É o detalhe. Aí o cara entrou cheio de livros, periodização, faz isso, faz aquilo, tal, beleza. Foi nos treinamentos, beleza, tal, acabou. Chute pra lá, chute pra cá, quadradinho, tal, beleza, tal. Aí o cara chegou pro Guilherme e falou assim, Guilherme, o que você achou do treino? O Guilherme falou, você quer que eu te agrade ou você quer que eu te fale a verdade? Aí o Guilherme falou assim, a verdade é que vocês estão errados. O cara deu 30 chutes para fora, vocês não pararam uma vez para corrigir a postura do jogador. O cara chegou na linha de fundo para cruzar e ele errou 10. De 20 ele errou 10. Vocês não pararam para corrigi-lo. Vocês se preocuparam em falar para ele, corre, volta, recompõe. E ao invés de vocês ajudarem o cara na formação que é na hora da batida. E sabe que isso acontece? O moleque chega no profissional, bate e volta pro banco. Porque ele não está pronto. E aí nós somos obrigados a escutar os treinadores. Os caras chegam aqui cheios de vícios, eles não estão prontos, tem que dar um tempo. Vamos esperar um pouquinho, não vamos queimar etapas. Esse é o futebol brasileiro. Agora, Zé, é o seguinte, nós temos talentos. Temos jogadores que estão lá na Europa, que estão aparecendo bem. Temos uma nova geração, por exemplo, foi convocada essa semana a seleção sub-20 pelo Ramon, que é uma lista com jogadores de muita qualidade, alguns que já estão aparecendo bem em clubes aqui no futebol brasileiro. Então nós temos material humano. O Tite já foi. E agora? Na opinião de vocês... Quem deve ser o novo técnico da seleção brasileira, hein? Escreve aí nos comentários, deixa a sua opinião aí, referente ao debate, e nos vemos no próximo vídeo.